o assunto Lula, o Supremo não consegue lidar bem com ele. E não é o ex-presidente que faz mal para o tribunal, mas o assunto parece que gera tantos conflitos e ele pega a unidade que o tribunal estava demonstrando no combate à Covid e no relacionamento com o governo Bolsonaro, e ele some, essa unidade some quando um assunto como esse vai para o plenário. Eu acho que vou discordar um pouco do Recondo, com todo cuidado, porque, em geral, é muito perigoso fazer isso sobre a realidade do Supremo. Mas sabe como é o contrário, Recondo? Você falou, tinha imunidade em torno do Covid, e é o caso do Lula que gera essa fragmentação. Acho que talvez o contrário, essa unidade em torno da questão do Covid e do presidente Bolsonaro é que talvez seja artificial. A realidade do Supremo talvez seja a fragmentação, só quando é o Lula, quando a questão é política. Então eu estava lembrando de um conflito política recente, criminal, a eleição do política presidente criminal. da Câmara. Mas eu ia falar, por exemplo, o caso da eleição do presidente da Câmara e do Senado, a reeleição. Também foi um caso que fragmentou o tribunal, que gerou críticas internas, né, que também teve acusações de manipulações, de utilizações de procedimentos para tentar gerar um resultado e assim por diante. Então eu diria, talvez isso seja o Supremo quando o conflito é político, é relevante. O Supremo normal é esse, é o Supremo que a gente tem. Ele é fragmentado, tem alguns pontos de união, e talvez realmente a crise da Covid, e dada a atitude problemática, para dizer o mínimo, do governo federal diante da crise do Covid, porque acho que se não fosse as duas coisas, se fosse só o governo Bolsonaro, talvez não tivesse essa união também. É que teve a junção das duas coisas. O governo Bolsonaro com a crise da Covid, que gerou uma união em relação a isso. Uma união que talvez vá embora também quando qualquer uma dessas duas coisas acabe. Espero que a pandemia acabe e a gente não tenha mais que ter essa união por conta de ter esse problema, né? O Supremo, tradicionalmente, acho que o Tomás tem razão, eu formularia da seguinte forma a minha concordância. É um tribunal que nunca se dividiu muito em função de teses abstratas, né? É um tribunal em que o bicho pega, digamos assim, e se fragmenta, aí os casos mais, pelo menos essa é a impressão acompanhando o tribunal, quando tem, né, o destino de atores políticos específicos envolvidos. Por mais que haja uma tese em discussão, você sabe exatamente quem vai ter o mandato cassado, vai ser preso, não vai poder concorrer à eleição, né, no dia seguinte. Não precisa ser uma pessoa, um conjunto de pessoas, mas tem impactos sobre atores políticos bem definidos, ou em processos criminais, né? Então, esses são os casos que geraram muita divergência no Supremo, na minha análise, muito mais do que se você perguntar qual a posição do tribunal sobre o princípio da igualdade, ações afirmativas, né, o direito à vida. Então, eu ia só mencionar que o próprio ministro Lewandowski, quando se manifestou, ele foi muito enfático, inclusive, na dúvida, inclusive questionando institucionalmente o tribunal em tratar o ex-presidente Lula de forma distinta. No meio do julgamento, um ministro do Supremo mandou a mensagem dizendo como esse assunto tira o Lewandowski do sério. E ele faz uma acusação que aí o ministro Fux contestou, né, dizendo por que o ex-presidente Lula é tratado sempre dessa forma? E aí o ministro Fux falou, não, você que está dizendo isso. Mas aí no reservado o ministro fala como faz mal esse assunto para o Lewandowski, ele vira outra pessoa, ele abandona até, disse esse ministro, até aquela cordialidade que é permanente nele, né? Assim como em alguns momentos dos últimos anos, não hoje em dia, mas o tema do financiamento de campanha do Partido dos Trabalhadores também tirava o ministro Gilmar Mendes do sério, né? Subia o tom para além do que era o tom já acirrado dele nesses casos. Então, acho que tem conjunturas e atores concretos que despertam reações diferentes dos ministros, e isso não sei se é evitável. Talvez não seja nem um dado dos nossos ministros, mas é um dado da configuração institucional do nosso tribunal, né? Tribunais que decidem de forma tão acelerada, né, temas da ordem do dia, sobre o destino específico de pessoas específicas relevantes para o destino do país, assim, é difícil que essas coisas não gerem repercussões no comportamento dos ministros.